A temática de hoje é o pintor, escultor Michelangelo, em vários aspectos muito controverso. Ele era feroz, ele não levava desaforo para casa, tanto que acabou quebrando o nariz, criando uma deformidade no rosto. Ele nasceu em plena Renascença italiana, em 1475, filho de Ludovico Buonarroti, na vila de Caprese, próximo a Florença. Ele tinha problemas terríveis com o pai era autoritário e não via como promissor a vida nas artes plásticas, pintura, escultura. Ele gostava principalmente de escultura, mas desenhava muito bem. O pai, quando podia, pegava os desenhos e queimava. E o interessante é que, com o passar do tempo, com a arte de Michelangelo, ele foi ficando rico e o pai foi ficando pobre. E no fim da vida, quem sustentava o pai era o Michelangelo. Michelangelo, na sua tenra idade, estava passeando nos jardins da propriedade da família Médici. As famílias ricas, seja de comerciante ou não, de comerciantes ou não, financiavam as artes. Elas eram conhecidas como mecenas. Isso foi um dos fatores do desenvolvimento daquilo que ficou conhecido como Renascimento. Além da visão de mundo hedonista, financiado pela burguesia, da chegada dos intelectuais bizantinos que fugiam de Bizâncio e dominavam a cultura grega, o próprio contato com a cultura clássica na Itália, isso deu uma influência e desenvolvimento. Não uma imitação da arte clássica. Não uma imitação, não era uma imitação. Era uma reinterpretação. E dizem que estava lá Michelangelo passeando nesse jardim. Ele resolveu fazer uma escultura copiando a cabeça de um fauno. O patrono da família Médici, Lourenço de Médici, viu aquilo e comentou com o rapaz: ah, mas isso aqui está perfeito demais, um fauno não era perfeito. O rapaz gravou aquela observação e fez um outro em 48 horas, exatamente do jeito que Lourenço de Médici queria. E a partir daquele momento, Lourenço de Médici começa a financiar a arte de Michelangelo. No início do século XVI, Michelangelo é procurado pela Igreja Católica para dar um destino em um bloco de mármore de Carrara que estava parado há 35 anos. Certo? Ele teria que fazer uma escultura. Né? Essa escultura teria 5 metros. Seria de Davi. Você imagina, ele chamava de a torre. 5 metros e mais 17 centímetros. De largura, ele tinha uma margem para errar apenas de 20 centímetros. Vamos supor que ele, com o cinzel, desse uma martelada e errasse, ele só tinha mais alguns centímetros para consertar. E ele fez dispensando inclusive os auxiliares. A igreja ficou encantada e de 1508 a 1512 foi contratado para trabalhar na Capela Sistina, pintando o teto da Capela Sistina. Ao contrário do que muitos afirmam que ele pintou em um andaime feito de madeira, de costas para o teto, ele pintou de pé, não foi de costas. E mesmo assim ficou intoxicado com a tinta.
Então ele fez aquela pintura sendo apressado o tempo todo pelo Papa. O Papa não dava trégua para Michelangelo. Depois foi a cúpula, não é? Depois foi a cúpula de São Pedro, que é uma obra-prima. E uma outra obra que não podemos deixar é Moisés. É interessante, Moisés serviria para o mausoléu do Papa Júlio II. Esse Moisés, ele sai com chifres, mas não é porque foi feita uma leitura da Bíblia incorreta. Era feixes de luz, não chifres de luz. E daí sai como eu disse no início, ele era invocado, e ele teve uma briga feia também, mas não havia de fato, com Leonardo da Vinci, que desprezava qualquer escultor, dizendo que escultor era um artesão apenas. E ele era pintor, escultor, ele prezava a escultura. E ele foi ficando rico. Algumas obras ele não conseguiu terminar, mas ele era muito mais profícuo do que, digamos, o próprio Leonardo da Vinci. Ele produzia muito. Ele fez 2 Pietà. Pietà é uma obra que aparece início do século XVI, aparece a Virgem Maria, ou melhor, Maria carregando o filho morto no colo. A famosa obra do Moisés, os feixes de luz, dizem que ele pega o martelo e bate no joelho e gritou: "Parla, fala", de tão perfeita que ele achou. Olha, eu dei não querendo fazer trocadilho, umas pinceladas nessa personalidade que é fascinante. Tá bom? Então um abraço para vocês, tá? Eu estou vestido assim porque o Michelangelo adorava de se vestir como se fosse um mendigo. Eu tentei fazer um mendigo do século XVI, certo? Com sobras de roupa do século XVI. Um abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim. Tchau.